Olá, eu César presente na área. Bem, hoje eu vou falar sobre a segunda revolução industrial, como foi seus avanços, suas invenções de uma maneira bem resumida, para a gente conseguir entender. Bom, primeiro, a Revolução Industrial foi um período de avanços das inovações técnicas e produtivas no setor industrial que teve lugar entre a segunda metade do século XIX, a partir de 1850 aproximadamente, e o início do século XX. Suas características foram observadas em outros países, além da Inglaterra, como Alemanha, Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão. Tendo inovações como, por exemplo, o aço, a exploração do petróleo, a energia elétrica e muitas outras coisas de outros setores industriais. O que foi a segunda revolução industrial? A segunda revolução industrial foi um período histórico caracterizado pela continuidade do processo de industrialização que teve no início do século XVIII na Inglaterra. A partir dos meados do século XIX, houve uma amplificação tanto de escala territorial quanto do aparato tecnológico. Como, por exemplo, como eu disse antes, o avanço do aço e do petróleo, onde a qual teve suas principais características de suas explorações e suas novas tecnologias que surgiram nesse período. Programa-se para outros países além da Inglaterra, sendo eles a Alemanha, França, Bélgica, Itália, Holanda, Japão e Estados Unidos. Novas fontes de energia foram incorporadas ao processo produtivo e amplificaram, assim, a capacidade das fábricas. Foram elas o petróleo e a energia elétrica, que até então eram utilizadas somente em pesquisas e experimentos. Assim também tendo um pouco mais de avanço também em suas fábricas, em indústrias químicas, responsáveis pelo petróleo, fertilizantes e medicamentos. Diante desse cenário surgiram diferentes teorias a respeito sobre a racionalização do trabalho e a otimização de produção, como o Fordismo e o Taylorismo. Causas da Segunda Revolução Industrial. Atribui-se de uma série de revoluções atrelada à crescente burguesia europeia às causas da Segunda Revolução Industrial, quando houve o desenvolvimento e fortalecimento de novas ideias econômicas, como o liberalismo, tendo bastante investimentos de produção e no aprimoramento de tecnologia. Assim também tendo um pouco do século XVIII, sobre o movimento filosófico do iluminismo, passou a fundamentar as ideias das principais transformações de cunho econômico e social que tiveram lugar na Europa da época. O imperialismo do século XIX esteve ligado ao avanço da Segunda Revolução Industrial e à multiplicação de grandes empresas no país industrializados. Bem, como acumulação de capitais decorrentes desse período. Inicialmente, as nações industrializadas voltaram-se para o exterior em busca de amplificação de trabalho consumidor e das novas fontes de matérias-primas para ser suprimentos da indústria doméstica. Sendo assim, voltaram-se para os países da Ásia, da Oceania e principalmente da África. Os interesses econômicos rapidamente adquiriram caráter político e ideológico, razão pela qual o imperialismo também é dominado pelo neocolonialismo. Destaca-se a realização de Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, quando houve a partida do continente africano entre países industrializados da Europa, constituindo-se a colônias. Invenções da Segunda Revolução Industrial. As invenções da Revolução Industrial resultou-se em uma série de invenções, dentre as quais se destacaram motor a combustão e elétrico, lâmpada incandescente, trens a vapor e ferrovias, navios de aço, automóveis, telegrafo, telefone, televisão, dinamo elétrico, plásticos, lubrificantes e outros produtos sintéticos derivados do petróleo, fertilizantes e adubos. Enquanto a Segunda Revolução Industrial estava em curso, o Brasil estava aos seus primeiros passos no sentido da industrialização e da modernização produtiva. Durante o final do século XIX e o início do século XX, o país vivia no ciclo do café, passando do seu momento de maior importância para a fase de declínio, finando da década de 1930. O período foi marcado pela grande acumulação de capitais e pelo início da história ferroviária do país.
Considerando-se os elementos que caracterizam a segunda Revolução Industrial, essa fase chegou à economia brasileira a partir da década de 1930, na era Vargas, com a crise da cafeira, com a implantação das substituições das importações.